Bem-vindo, esse é o material de pré-aula do curso de Engenharia Mecânica da UFVJM. No vídeo anterior, a gente derivou a equação fundamental das máquinas de fluxo, para um rotor de pás infinitas. Com a equação fundamental, a gente consegue explicar como é que ocorre a troca e consegue quantificar também como é que ocorre essa troca de energia entre o fluido e o rotor. Porém, nesse ponto do curso, a gente sabe que um dos principais objetivos, pelo menos das máquinas geradoras, como bombas e ventiladores, é elevar a pressão estática do fluido. Só que se a gente olhar para a equação fundamental, esse termo de pressão ele não aparece de forma explícita na equação. Então, a gente não consegue enxergar pela equação fundamental, pelo menos de forma explícita, como essa pressão do fluido aumenta enquanto ele escoa pelo rotor. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente a gente tentar demonstrar aqui, agora através da equação de conservação da energia, porque quando o fluido escoa através do rotor de uma máquina geradora, a sua pressão estática aumenta, beleza? Então, vamos lá. Ok. Então, para a gente visualizar como é que ocorre o aumento de pressão do fluido enquanto ele escoa pelo rotor, a gente vai ter que aplicar aqui no rotor, nesse caso no rotor de pás infinitas, a equação de conservação da energia, que está apresentada aqui na formulação para volume de controle. A derivação dessa equação se encontra em qualquer livro de mecânica dos fluidos. No nosso caso aqui, a gente está considerando as parcelas de energia de interesse da mecânica dos fluidos, ou seja, energia interna. Então, nessa equação aqui, inicialmente, esse termo U significa energia interna e não velocidade tangencial. Okay? Então, energia interna do fluido, energia cinética do fluido e energia potencial do fluido. Okay? Então, a gente vai aplicar a nossa equação de conservação da energia no mesmo volume de controle da aula anterior, definido no nosso rotor de pás infinitas. Então, uma vez definida, conhecida a nossa equação e o volume de controle, a gente vai fazer agora algumas hipóteses simplificadoras nessa equação. A primeira hipótese, a gente vai considerar novamente o escoamento em regime permanente. Então, esse primeiro termo da equação ele vai ser nulo. Segundo, a gente vai considerar esse fluido como um fluido ideal. Então, se o fluido ideal, a gente não tem tensões de cisalhamento ou forças de cisalhamento nesse escoamento, então a gente não tem trabalho devido a essas forças de cisalhamento. A gente vai considerar também que não há transferência de calor no escoamento. Então, ou seja, esse termo de transferência de calor, ele é igual a zero, ok? Então, uma vez que a gente considera que não há transferência de calor no escoamento e também considera que o fluido é ideal, a gente vai poder considerar também que não existe variação de energia interna do fluido, da entrada para a saída do rotor. Lembrando que essa energia interna está diretamente ligada à temperatura do fluido. Então, se não há atrito entre as camadas de fluido ou entre o fluido e as paredes do rotor, não há um aquecimento do fluido gerado por esse atrito. E uma vez que também não existe transferência de calor para o fluido, não vai existir a variação da energia interna do fluido da entrada para a saída, ou seja, não vai existir variação de temperatura do fluido da entrada para a saída, ok? Por fim, a última hipótese é que a gente vai considerar um rotor de pás infinitas, Então a gente vai considerar que o escoamento ocorre de forma unidimensional ao longo de uma única linha de corrente. A partir dessas hipóteses, a gente consegue simplificar a equação de conservação da energia para esse formato aqui, ok? Veja que aqui eu já substituí esse termo aqui de energia específica, pelas parcelas de energia que a gente vai levar em consideração, energia cinética e energia potencial, beleza? Então vamos agora aplicar essa equação de conservação de energia no nosso volume de controle aqui nesse rotor de pás infinitas. Então a gente tem aqui novamente o nosso volume de controle definido no nosso rotor de pás infinitas e aqui a equação de conservação da energia já simplificada. Então vamos aplicar essa equação de conservação a esse volume de controle. Inicialmente eu vou primeiro fazer uma mudança de notação aqui nessa equação. Essa normalmente é a notação que você encontra nos livros de mecânica dos fluidos, mas eu vou passar para a notação que a gente utiliza aqui na disciplina de máquinas de fluxo, que a gente encontra no livro da disciplina, ok? Normalmente os livros de máquinas de fluxo, eles não utilizam essa convenção de que o trabalho consumido é negativo e o trabalho produzido por um volume de controle é positivo. Então, nos livros de máquinas de fluxo, eles consideram esse trabalho sempre como positivo. Então, eu vou remover esse sinal negativo e utilizar a notação que a gente já utiliza no livro de máquinas de fluxo. Então, seria uma potência de eixo, nesse caso, para um rotor de pás infinitas. Ok? Então, isso aqui vai ser igual à minha integral de superfície.
Aqui eu já vou utilizar nossa notação, né, de velocidade, então esse termo de velocidade aqui eu vou chamar de c ao quadrado sobre 2 mais Gz mais pressão estática do fluido, densidade do fluido, multiplicado pelo termo de vazão mássica que a gente já viu anteriormente, né? Que é C dA. Beleza. Então, antes de desenvolver essa equação, né, vamos ver aqui o significado físico, né, dessa equação de conservação da energia, né? Então, o que essa equação está dizendo é o seguinte, ó, que quando a gente aplica um trabalho de eixo nesse volume de controle, né, no nosso caso, a gente já sabe que esse trabalho de eixo é exatamente o torque, né, que é aplicado no rotor da nossa bomba ou do nosso ventilador, né? Esse trabalho de eixo ele vai se converter no aumento da quantidade de energia que está passando, que está escoando pelo rotor, né? O aumento dessa quantidade de energia pode ocorrer pelo aumento de pressão, o aumento da parcela de energia potencial ou o aumento da parcela de energia cinética desse fluido, né? Se a gente pensar no sentido oposto, ou seja, no caso das máquinas motoras, que são as turbinas, né, a gente vai ter que, na medida que o fluido escoa pelo rotor, né, lembrando que isso aqui é um termo de vazão mássica, então na medida que o fluido escoa pelo rotor, né, essas parcelas de energia presentes no fluido, né, elas podem ser convertidas em um trabalho de eixo. Com relação às unidades, né, toda essa equação aqui ela vai estar em unidade de Joule por segundo. Okay? Então, o procedimento aqui é semelhante ao que a gente viu lá na demonstração da equação fundamental, né? Aplicando desenvolvendo essa integral de superfície aqui, né? Eu tenho escoamento basicamente na superfície 4 e na superfície 5. Então, essa integral de superfície ela vai se desdobrar em duas integrais, né? Uma integral realizada na superfície de entrada e outra na superfície de saída, né? Então, reescrevendo aqui essa equação, aqui eu também vou considerar que o ponto 4 e o ponto 5 eles estão na mesma cota, então não vai existir variação de energia potencial, ou seja, considerando que Z4 é igual a Z5, igual a Z5. Então a gente vai ter aqui C4 ao quadrado sobre 2, mais pressão de 4, densidade do fluido no ponto 4. Com relação a esse termo aqui, esse produto escalar, aqui a gente vai dar o mesmo tratamento que a gente deu na demonstração lá da equação fundamental, ok? Então, aqui eu já posso reescrever esse produto escalar como ρ Cm4 dA4, beleza? Então, isso aqui mais a integral de superfície na área de saída do rotor, C5 ao quadrado sobre 2, mais pressão estática do fluido na saída, densidade do fluido na saída, novamente ρ Cm5, que é a componente meridional da velocidade absoluta, dA5. Para o próximo passo, a gente vai considerar que essas velocidades, tanto na entrada e na saída, elas são constantes, ou seja, ao longo de toda essa superfície 5 e superfície 4, as velocidades e a densidade do fluido é constante, né? Então, todo esse termo aqui ele vai para fora da integral, restando só a integral de dA, que é a própria área, né? Então, reescrevendo aqui, a gente fica com essa potência de eixo no rotor de pais infinitos vai ser igual a C4 sobre 2 mais P4 sobre ρ. O termo ρ Cm dA, a gente já viu anteriormente que isso aqui é igual a vazão mássica, né, que está escoando pelo rotor. Como o escoamento está em regime permanente, a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica na saída, beleza? Então, já substituindo esse termo aqui pela vazão mássica, né, e passando já esse termo para o outro lado da equação, eu posso escrever dessa forma aqui. Mais C5 ao quadrado sobre 2 mais P5 sobre ρ, fecha. Eu acabei esquecendo, né? Mas uma vez que a gente desenvolve esse produto escalar aqui, né, ele surge um sinal negativo aqui com relação aos termos na entrada, ok? Então, dando um último passo aqui, né, a gente tem que a potência dividida pela vazão mássica, isso vai dar origem ao termo lá de energia específica, e aqui vai ser igual a, agora já invertendo aqui os termos, né, C5 ao quadrado sobre 2 mais
P5 sobre ρ menos C4 ao quadrado sobre 2 mais P4 sobre ρ, ok? Então, já na aplicação direta da equação de conservação da energia no rotor de pais infinitas, a gente já consegue observar claramente o seguinte, né? Que a troca de energia que existe entre o fluido e o rotor é basicamente uma troca de energia cinética e energia de pressão. Só vou dar um passo a mais na equação aqui da conservação da energia, né? Só para separar a parcela de variação de energia cinética, né? Ou energia de velocidade, né? C5 ao quadrado sobre 2 menos C4 ao quadrado sobre 2 e a parcela de variação de energia de pressão, né, ou de energia estática. Né? Então, P5 sobre ρ menos P4 sobre ρ. Beleza? Agora a gente vai utilizar então a equação fundamental e o triângulo de velocidades, né, para entender melhor, né, por que ocorre essa variação de pressão no fluido. Então, começando aqui pelo triângulo de velocidades, então a gente tem esse triângulo de velocidades aqui genérico, né? Eu vou tirar algumas expressões aqui do triângulo de velocidades que depois eu vou substituir na equação fundamental, beleza? Então inicialmente a gente consegue aqui tirar do triângulo de velocidades, ó, considerando só esse triângulo aqui, a gente consegue escrever que W ao quadrado, né, velocidade relativa, é igual a Cm ao quadrado, né, seria esse vetor aqui, mais esse trecho aqui, né, que é U menos Cu, né, ao quadrado, ok? Só desenvolvendo essa expressão, a gente tem que W ao quadrado vai ser igual então a Cm ao quadrado mais U ao quadrado menos 2 vezes U Cu mais Cu ao quadrado, ok? Então a gente já vê aqui que aparece o termo UCU, né? E lembrando que esse termo está lá presente na equação fundamental, ok? Continuando, a gente também pode tirar aqui do triângulo de velocidade a seguinte expressão, né? Com relação à velocidade absoluta. A gente tem que C ao quadrado é igual a Cu ao quadrado mais Cm ao quadrado, ok? Então, só desenvolvendo aqui, a gente tem que Cm ao quadrado, pode escrever dessa forma. Cm ao quadrado é igual a C ao quadrado menos Cu ao quadrado, beleza? Então, vamos substituir agora esse valor de Cm ao quadrado nessa primeira equação aqui. Então, a gente vai ficar com W ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado menos Cu ao quadrado mais U ao quadrado menos 2U Cu mais Cu ao quadrado, ok? Esse Cu aqui corta com esse sujeito aqui, então a gente tem que W ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado menos 2 vezes U Cu mais U ao quadrado, ok? Então isso aqui foi desenvolvido para esse triângulo, vamos dizer assim, genérico, mas essa mesma expressão você consegue desenvolver para o triângulo na saída e na entrada, ok? Vamos agora então substituir esse termo isolar esse termo UCU aqui e substituir isso na equação fundamental. Deixa eu só dar mais um passo aqui para ficar claro o termo que a gente vai substituir. Então passando esse termo lá para o outro lado, a gente vai ficar com U Cu, que é o termo que aparece lá na equação fundamental, isso aqui vai ser igual a C ao quadrado menos W ao quadrado mais U ao quadrado, todo mundo dividido por 2, beleza? Então vai ser esse termo aqui que a gente vai substituir na equação fundamental, tá? Eu vou apagar agora essas contas aqui em azul para a gente substituir esse termo na equação fundamental. Ok, né? Então foi essa a expressão que a gente derivou lá do triângulo de velocidades, né? Então vamos substituir esse termo aqui lá na equação fundamental, né? Então lembrando lá da equação fundamental, a gente para um rotor de pais infinitas, né? Uma máquina geradora, a gente tem U5 Cu5 menos U4 Cu4, ok? Estou dando um passo aqui para frente. A gente vai ter de novo o termo aqui de energia trocada no rotor de pais infinitas, né? Então a gente vai ter aqui C5 ao quadrado menos W5 ao quadrado mais U5 ao quadrado, todo mundo aqui dividido por 2, menos o termo na entrada. Então, velocidade absoluta ao quadrado menos velocidade relativa ao quadrado mais o termo de velocidade tangencial ao quadrado, todo mundo sobre 2 aqui, beleza? Vamos agora rearranjar
esses termos, né? Dividindo aqui as parcelas mais ou menos nesse formato que a gente fez lá com a equação da energia, só para ficar mais fácil a gente visualizar os termos, né? Então a gente vai ter aqui o termo de variação de energia cinética ou energia dinâmica, né? Que está diretamente relacionado à variação da velocidade absoluta dessa partícula de fluido que escoa pelo rotor, né? Mais um termo de variação da velocidade relativa, né? E aí veja que esse termo aqui ele tem o sentido oposto, né? Esse sinal negativo com esse sinal negativo, então isso vai produzir um W4 positivo menos W5 negativo. Então esse termo representa a variação na velocidade relativa, né, dessa partícula de fluido que escoa aqui pelo rotor, né? E o último termo, a variação da energia, da velocidade tangencial dessa partícula de fluido, né? O 5 menos o 4 ao quadrado, todo mundo aqui sobre 2, beleza? Então a gente derivou aqui a equação da conservação da energia aplicada a um rotor de pás infinitas e modificou aqui a equação fundamental também aplicada a um rotor de pás infinitas, né? Então, comparando as duas equações, né, a gente já vai ver que esse termo aqui de variação da velocidade absoluta, ele aparece nas duas equações, né? Esse termo a gente vai chamar do termo de energia dinâmica, né? Representa a variação da energia dinâmica do fluido, ok? Então, ele aparece aqui nas duas equações, né? O segundo termo da equação a gente vai chamar de variação do termo de energia estática, ok? E se a gente comparar as duas equações, a gente vê que esse termo aqui ele vai ser igual ao somatório desses dois termos, ou seja, a variação da pressão estática do fluido ela ocorre devido à variação da velocidade relativa do escoamento e devido à variação da velocidade tangencial do escoamento, ok? Então esse termo aqui ele também vai ser o termo de energia estática. Vamos limpar agora essas contas aqui, deixando só essas duas equações para a gente conseguir entender melhor esses termos. Ok, então a gente tem aqui as equações que a gente acabou de derivar, né? A equação de conservação da energia e a equação fundamental para um rotor de pás infinitas, né? Então vamos tentar entender melhor, né, o papel dessa variação da velocidade relativa e da velocidade tangencial, né, no aumento da pressão do fluido, né? Se a gente observar aqui, pegando esse primeiro termo, né, que seria de velocidade tangencial, lembrando lá da definição de velocidade tangencial, né, que é igual a ômega-r, né, sendo ômega a rotação de operação da máquina e r o raio do rotor, a gente tem aqui, para esse nosso rotor de máquina geradora, né, R5 é maior do que R4. Né. Consequentemente, né, observando aqui a definição, a gente tem que o 5 vai ser sempre maior do que o 4. Ou seja, o 5 sendo maior do que o 4, então a gente tem esse termo aqui positivo, né? Então esse aumento da velocidade tangencial, que é principalmente causado pelo aumento do raio do rotor, né? O aumento dessa velocidade tangencial ela vai contribuir para o aumento da pressão do fluido, né? Com relação ao termo da velocidade relativa, veja o seguinte, primeiro que existe uma inversão aqui, né, com relação à velocidade absoluta, ok? Então, como é que a gente analisa esse termo de velocidade relativa, né? A gente tem que analisar esse termo levando em consideração a trajetória relativa do fluido, ou seja, como um observador que está fixo no rotor observa essa partícula de fluido escoando. Observando essa trajetória relativa, né, que vai ocorrer aqui do ponto 4 até o ponto 5, ao longo do canal das pás do rotor, a gente vai observar que o canal dessas pás do rotor ela tem o formato de um difusor, né? Ou seja, de um canal divergente. Lá da mecânica dos fluidos, né, a gente sabe que quando uma partícula de fluido escoa por um difusor, né, a velocidade dessa partícula de fluido ela cai, né, e, consequentemente, a pressão dessa partícula de fluido ela aumenta. Então, pelo fato do canal dessas pás ter um formato de um difusor, a gente vai ter que W5 vai ser menor sempre do que W4, ok? Então, W5 sendo menor do que W4, ou o inverso, né? W4 sendo maior do que W5, a gente tem que esse termo aqui também vai ser sempre positivo para essa máquina geradora, né? Sendo esse termo positivo, ele contribui também para o aumento da pressão do fluido. Então, dessa forma, a gente consegue relacionar esses dois termos de velocidade ao termo de pressão, beleza? Então, recapitulando o que a gente viu nesse vídeo, né, a gente aplicou a equação da conservação da energia para um rotor de pás infinitas de uma máquina geradora, né?
Com isso, a gente já conseguiu ver que a energia trocada entre o fluido e o rotor, ela consiste basicamente de energia de velocidade, né, que a gente vai chamar da parcela de energia dinâmica, e energia de pressão. E que essa parcela de energia de pressão ela vai estar relacionada à velocidade relativa e à velocidade tangencial dessa partícula de fluido. A gente conseguiu ainda relacionar algumas características construtivas do rotor, né, com esse aumento de pressão. Por fim, só é importante mencionar, né, que essa discussão que a gente fez aqui, né, é uma discussão mais simplificada, né, por se tratar de um rotor de pás infinitas, né, e que no rotor real, né, outros processos de conversão de energia também ocorrem, né, pelo fato de o escoamento não ser mais unidimensional e principalmente o fluido não ser mais um fluido ideal. Né. Porém, né, esse comportamento físico que a gente discutiu aqui, né, é de fato a base do funcionamento dessas máquinas, beleza? Então esse vídeo fica por aqui, obrigado.